E o Joel Rufino dizia: a esquerda não tem que ter uma política de segurança pública, a esquerda tem que ter uma política de proteção dos direitos. O que o Alessandro Barata dizia: não é direito à segurança, é segurança dos direitos, né? Olá pessoal, bem-vindos ao 52º episódio do podcast Segurança dos Direitos, o seu podcast semanal sobre segurança pública, sobre direito penal, processo penal, criminologia, a questão criminal e tudo que ronda esse tema tão polêmico e sedutor. Estamos aqui mais uma vez neste aprazível ambiente virtual, embora até fisicamente posso dizer que estou no aprazível bairro da Glória, mas a gravação está rolando no aprazível ambiente virtual. Hoje eu conto com a companhia luxuosa da comentarista residente deste podcast, Juni Cirino, que vai dar um oi pra galera. Olá pessoal, tudo bom? E temos aqui também a presença muito esperada e muito festejada da advogada Flora Sartorelli, que está vindo aqui a nosso convite para conversar com a gente, um pouco a propósito do aniversário de 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, que aconteceu na semana passada. A gente convidou a Flora para conversar com a gente um pouco sobre a pesquisa dela de mestrado, que foi nada mais nada menos do que a campeã do concurso de monografias do IBCCRIM em 2019 e virou um livro, né? Um livro chamado Entre Leis, Práticas e Discursos. Um livro muito interessante sobre a questão da justiça menorista. Enfim, muito problematizador, muito crítico, muito profundo, muito analítico. E é um pouco sobre essa pesquisa e sobre as percepções da Flora acerca dessa realidade hoje da justiça da criança e do adolescente é que a gente vai conversar aqui, neste 52º episódio. Eu queria lembrar aos ouvintes que nós estamos no Twitter, no perfil @seguedireitos, e também em praticamente todas as plataformas de áudio, iOS, SoundCloud, YouTube, Spotify. Temos um e-mail, seguranca2direitos@gmail.com. Não faltam caminhos, alternativas e ferramentas para que vocês conversem com a gente, encaminhem suas críticas, suas sugestões, enfim, tudo mais que vocês quiserem falar. Eu não vou mais gastar nem um minuto do ouvinte com a minha própria isolada voz para dar início imediato ao 52º episódio do podcast Segurança dos Direitos, o seu podcast semanal sobre segurança pública, que hoje vem no formato de um bate-papo / entrevista com a querida Flora Sartorelli. Bom, então, Flora, queria agradecer muitíssimo a sua presença aqui hoje, o fato de você ter aceitado esse convite e dizer que para a gente é motivo de muita alegria tê-la aqui neste podcast, e especialmente para falar sobre este tema neste momento específico, né? A gente está vivendo aí 30 anos, o aniversário de 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Acho que 30 anos é um período mais do que suficiente para se fazer um balanço dessa lei e de tudo que ela significa, de tudo que ela tem, enfim, de todas as interações dela com a realidade brasileira. Nada melhor do que ter você aqui. Então, obrigado, queria agradecer muito mesmo, dizer que a gente está muito feliz e te passar a palavra para você se apresentar para a nossa audiência. Oi, gente, eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui do lado do Rafael, do lado da Juni, compartilhar um pouquinho o que foi minha dissertação de mestrado. E, bom, acho que a primeira coisa a dizer é que eu venho pesquisando o tema da justiça juvenil desde a graduação, quando eu fiz na Faculdade de Direito da USP. Minha tese de laurea, né, o que a gente chama de TCC, já foi sobre esse tema. Depois eu fui para a UERJ, sobre a orientação da professora Vera Malaguti Batista, continuar a pesquisa, que o resultado foi o livro que você mencionou mais cedo, Rafael. Durante o mestrado, eu fiz um estágio de pesquisa no Instituto Max Planck, na Alemanha, que foi bastante importante para o desenvolvimento dos trabalhos, e eu fui bolsista da FAPERJ, o que é bastante importante de se dizer agora, quando, né, várias bolsas estão sendo cortadas, inclusive ressaltar que sem essa bolsa, provavelmente eu não teria conseguido terminar o trabalho. E, bom, agora, no atual momento, eu estou um pouco afastada da carreira acadêmica, eu estou advogando em São Paulo, mas
para continuar em contato aí com a temática, eu estou como coordenadora adjunta do Departamento de Infância e Juventude do IBCCRIM. Acho que é isso. Muito bom, muito bom. Ô, Flora, eu queria começar com uma pergunta, digamos assim, um tanto quanto pessoal. Por que que você escolheu esse tema, né? Por que que eu faço essa pergunta? Porque, sem dúvida, é um tema intrigante, é um tema instigante, é um tema interessante, mas é um tema que, digamos, que exige ali o conhecimento, que exige o aprofundamento, numa questão que está um pouco fora ali, ou que não está precisamente localizada dentro do campo da questão criminal, né? Ele exige ele exige a visita a outras margens, né? E explica pra gente por que você escolheu esse tema para transformar no teu objeto de pesquisa. Olha, acho que a minha motivação inicial foi ver a quantidade de debates que a gente convive, com os quais a gente convive sobre a redução da maioridade penal. Isso desde que eu me conheço por gente, enfim, esse debate está aí desde que o ECA se conhece como lei no Brasil. E ao mesmo tempo a gente não sabe, enfim, na faculdade de Direito não se discute. Os operadores, os juízes, os promotores, quando eles passam nos concursos, os advogados, quando passam no exame da ordem, também não sabem como funciona na prática e na teoria o sistema de justiça juvenil. Então, o que motivou a minha pesquisa foi essa curiosidade de falar, beleza, a gente tá discutindo aqui se vai reduzir ou não a maioridade, mas o que vocês estão querendo colocar no lugar do que já tem? E o que é isso que já tem? Eu acho que essa foi a minha motivação principal, Rafael. Entendi. Esse tema da maioridade penal é uma espécie de geni no debate político-criminológico brasileiro, né? Toda hora ele vem à tona da pior forma possível, né? Sempre na perspectiva de usar isso como ferramenta de recrudescimento, de ampliação dos expedientes e das ferramentas de controle social. Eu queria que você começasse um pouco esse bate-papo fazendo assim uma espécie de um breve apanhado histórico, né, sobre a, digamos, entre aspas, evolução dessa matéria, né, no ordenamento jurídico brasileiro. O teu livro, ele coloca de cara, né, isso como um problema, né, já lá no início, né, quer dizer, embora seja forçoso reconhecer que o sistema de justiça juvenil de uns anos para cá, muito especialmente a partir da promulgação do ECA, ele passou por um aperfeiçoamento do ponto de vista normativo, né, do ponto de vista formal, né? Isso é um pouco indiscutível, as coisas ficaram, do ponto de vista normativo, melhores do que estavam antes, mas é um sistema que continua convivendo com práticas, com hábitos e com, enfim, com a forma de ser das instituições. É uma coisa que, às vezes, parece que contradiz a norma, né? Às vezes parece que vem no extremo oposto. Então, eu queria que você explicasse um pouco para a gente como que o Brasil, e isso está de forma muito clara no seu livro, né? Muito didática, como que o Brasil tratou disso? Como que a gente chegou nesse estado de coisas que a gente tem hoje, né? Que é o ECA, que é a lei do SINASE, que é esse sistema, enfim, mas eu sei que a gente teve um longo caminho para chegar até aqui. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso com a gente. O caminho foi, de fato, muito longo. Eu vou tentar ser sucinta ao máximo. E, complementando ao que eu falei anteriormente, é importante a gente entender todo esse processo, exatamente o que é a justiça juvenil hoje, para poder defender a não redução da maioridade penal. E para a gente entender o que é a justiça juvenil hoje, a gente tem que olhar para o seu passado. Até 1927, no Brasil, regia o que a gente chama de etapa indiferenciada, onde crianças e adolescentes recebiam um tratamento muito similar ao dos adultos, que era um tratamento, em linhas gerais, punitivo, tá? Enfim, era o tratamento do direito penal convencional. O que muda em 1927? É promulgado o Código de Menores, o primeiro Código de Menores, depois a gente vai ter uma segunda edição desse Código de Menores em 1979. Ou seja, basicamente em todo o século XX, no Brasil, e isso foi uma tendência mundial, tá? Isso é algo muito presente nas mais diversas legislações do mundo. Você tem um modelo que se convencionou chamar de modelo tutelar ou modelo menorista.
E o que esse modelo, o que isso quer dizer? Basicamente, nessas legislações, elas viam o jovem, a criança ou o adolescente como um objeto, como alguém que não tinha direitos, não tinha garantias. Então, quando a gente pensa em garantias penais e processuais penais que estão garantidas aos adultos há muitos anos, isso não eram garantidas aos jovens até a promulgação do ECA. Além disso, esses jovens eram vistos como objeto de correção, ou seja, eles iriam receber uma medida para se transformarem aí numa pessoa melhor, e dentro de uma justiça bastante intervencionista, que usava aí a privação de liberdade de forma bastante arraigada. Além disso, as medidas eram indeterminadas, você não tinha um prazo máximo de privação de liberdade, aqui quando a gente fala especificamente de internação. E, além disso, não havia uma diferenciação clara entre aquele que cometia um ato infracional ou aquele que simplesmente estava em situação irregular e que, de acordo com a legislação e com, né, o tribunal da época, mereceria uma tutela do Estado. Ou seja, um menor, né, que era o termo da época, um adolescente em situação de abandono, poderia receber exatamente o mesmo tratamento de um adolescente que cometeu um crime, no linguajar do ECA, que cometeu um ato infracional. No Brasil, o início do rompimento com esse modelo, que foi muito discutido e muito criticado aí a partir dos anos 60, 70, foi com a Constituição Brasileira de 1988 e com o período de redemocratização. O que a Constituição fala? No artigo 227, deixa muito claro que o adolescente é um sujeito de direitos e que ele deve ser protegido pela família, pelo Estado e pela sociedade. E aí, a partir desse texto, dá-se início à doutrina da proteção integral, que é a doutrina que pauta o ECA. E aí é bastante interessante mencionar que o ECA foi uma legislação paradigmática no continente. Foi a primeira legislação a direcionar essa doutrina de forma mais, direta, a internalizar essa doutrina dentro de um país. E aí, enfim, em linhas muito gerais, a gente pode tratar disso mais para frente. Qual que é a principal diferença? O ECA atribui direitos, garantias, garantias, inclusive garantias penais e processuais penais, para esse adolescente, e separa que o adolescente que cometeu um ato infracional, ao qual, depois de um processo de apuração desse ato, pode ser atribuídas medidas socioeducativas, do adolescente em situação de abandono, cujos direitos estão sendo violados, que aí são aplicadas outros tipos de medida de caráter não responsabilizatório, digamos assim. Bom, Flora, então, a gente pode inferir, digamos assim, que antes do ECA a gente tinha quase que uma selva jurídica em relação à legislação de juventude, né? Não que não existisse uma normativa, havia, mas essa normativa, por um lado, não garantia, não promovia, digamos assim, né, qualquer garantia processual, qualquer garantia penal para esses adolescentes e para essas crianças, e por outro lado também não havia qualquer garantia de direitos, né, não havia, enquanto promoção, digamos, de direitos humanos para aqueles jovens, para aquelas crianças, para aqueles adolescentes. Então, no fundo, na prática, é como se, embora houvesse um ordenamento jurídico responsável por dar conta dessa questão, crianças e adolescentes não eram, na prática, sujeitos de direito anteriormente ao ECA, né? Isso é uma coisa realmente bastante recente. Eu acho que isso é um aspecto muito importante dessa inversão que se deu, a maneira como são enxergados ou tutelados pelo direito os jovens, os adolescentes. E acho que isso se reflete muito também, enfim, todos os princípios que norteiam aí a legislação sobre crianças e adolescentes no Brasil hoje. Será que você podia explicar um pouco mais sobre isso?
Claro. Eu acho que tem 2 pontos que eu gostaria de comentar da sua fala. O primeiro, que eu acho que a principal característica do modelo anterior é que era uma justiça discricionária, uma justiça onde muitas arbitrariedades poderiam acontecer e isso estava dentro do pacote. Então, assim, só para dar um exemplo, o juiz era visto como um pai, que não necessariamente tinha que aplicar a lei, mas tinha que, né, que aconselhar e pensar no que era o melhor para aquele adolescente. E muitas vezes se considerava que o melhor era uma privação de liberdade. E eu acho que não precisa explicar aqui que o histórico das Funabens, das Febens, não é nenhum parque de diversões, não é mesmo? Enfim, que é um histórico aí de, enfim, tortura, de arbitrariedades, de uma série de violações de direitos, exato, de repressão, uma série de violações de direitos, assim, que, em parte, e aí, né, entre muitas aspas, foi ser resolvido com ECA, e em parte continua, em muitas unidades aí socioeducativas pelo país. Mas é isso, o que o ECA, ele tem, enfim, ele é muito paradigmático ao trazer uma ruptura com esse modelo, e aí, principalmente ao estabelecer nessa quebra de relação entre abandono e delinquência, mas principalmente ao trazer regramentos específicos e ao trazer, né, princípios que têm que reger a aplicação da medida socioeducativa. Então, quando a gente fala de internação, por exemplo, tem 3 princípios regentes que são muito importantes e que tem que direcionar aí não só o plano legislativo, como também o plano, né, do judiciário e o plano até mesmo dos discursos, que é o princípio da excepcionalidade. Você só pode aplicar a medida privativa de liberdade quando nenhuma outra for suficiente, o que quebra essa visão da medida como um bem. Você sabe que, né, que não é o melhor que você pode fazer com esse adolescente, então você coloca ele como um caráter extremamente excepcional. Além disso, o princípio da brevidade, ou seja, as medidas têm que ser curtas. Isso é o que orientou o máximo da privação de liberdade para adolescentes, é de 3 anos no ECA. O que é bastante progressista, até mesmo em relação a outras legislações latino-americanas, que tem a pena, né, a medida, o máximo da medida, bem mais alto que isso. E o terceiro princípio, que é o da condição peculiar de desenvolvimento do adolescente, que é que não basta você só olhar o ato infracional, você só olhar as condições fáticas do cometimento daquela ilicitude. Você tem que olhar para o adolescente, você tem que considerar aquele adolescente como uma pessoa em desenvolvimento, que é um olhar, né, diferente do olhar que você dá para um adulto que está respondendo a um processo criminal. Então, Juni, enfim, acho que, via de regra, essas são os 3 princípios inovadores que o ECA trouxe, justamente para tentar diminuir as discrecionalidades. E, claro, ele também vai trazer uma série de regras que vão ser as balizas aí desses princípios. É que, assim, a gente no campo do direito penal dos adultos, né, vamos colocar assim, para distinguir, a gente tem uma postura, principalmente a gente que está que milita, né, na margem da criminologia crítica, vamos dizer assim, a gente tem sempre uma postura de criticar o direito penal do autor, né? Uma das emanações, inclusive, do princípio da legalidade, enfim, de vários outros princípios que incidem no processo penal, é que o juízo de reprovação incida sobre o fato, né? E não sobre a pessoa. Tanto que a gente até abomina o aumento da pena em função da reincidência, né, o aumento da pena em função de maus antecedentes e de tudo mais, porque justamente aquilo ali é alguma coisa que está transbordando da avaliação do fato que gerou aquele processo criminal. Aí quando a gente fala da justiça de menor, quando a gente fala de Estatuto da Criança e Adolescente, essa lógica ela fica um pouco alterada, porque de fato, como a medida socioeducativa não é uma medida punitiva, né, pelo menos não deveria ser, na essência, uma medida punitiva, ela não se orienta enfim, não deveria se orientar em razão em razão do fato, exclusivamente. Claro que o fato importa, você não pode internar um garoto que furtou uma bala na Bomboniere. Claro que o fato importa, mas deveria importar, na mesma medida, a condição pessoal daquele adolescente,
né, as peculiaridades, a personalidade, enfim, a vida dele, né, propriamente dita. E aí eu tenho a impressão que os juízes, como eles não têm uma formação específica para a questão do Estatuto da Criança e do Adolescente, e não raro eles vieram da justiça criminal ou vão para a justiça criminal depois dali, eles se confundem, né? E eles não têm muita clareza na aplicação, na utilização dessas balizas. E acaba que as medidas socioeducativas, às vezes, viram autênticas medidas punitivas. Isso fica muito claro na tua pesquisa, quando você fala de quando você deixa claro que como que a gravidade do ato infracional pesa nas decisões acerca das medidas de internação. Só para retomar ou relembrar uma analogia que a Flora resgata no trabalho dela, logo no início, como é que em tese deveria ser o melhor dos dois mundos, certo? Todas as garantias processuais, todas as garantias penais sendo aplicadas também para a justiça juvenil, mas, ao mesmo tempo, uma lógica diferente, uma lógica, enfim, de promoção de direitos, de reabilitação daqueles jovens, mas que, na prática, acaba se tornando o pior dos dois mundos, porque você vê justamente que esses juízes ou, enfim, os operadores do direito vêm de uma tradição, digamos assim, nada democrática da justiça criminal, de não aplicação de garantias processuais penais, e talvez com até mais rigor em se tratando de jovens, e, ao mesmo tempo, um descaso com relação à promoção de direitos, né? É interessante como, na teoria, isso deveria funcionar e, na prática, não funciona. Bom, vamos lá. Sobre o pior dos dois mundos, eu tenho uma recomendação para fazer para todo mundo, que é outra dissertação premiada pelo IBCCRIM, que foi em 2018, do Eduardo Cornelius Gutierrez. E o título é justamente isso, o pior dos dois mundos, e ele foi, com base nessa hipótese, analisar decisões do STJ para saber se o STJ de fato estava aplicando o pior dos dois mundos ou não. Super recomendo, é maravilhosa essa dissertação, esse trabalho. Um outro ponto que eu queria levantar é uma questão de nomenclatura, que o pessoal da infância é bem cri-cri nisso, a gente é bem chato, mas que tem aí uma relevância. O termo menor, que a gente vê ser muito utilizado na mídia, em reportagens, etc., a gente entende como um termo, né, estigmatizador menorista, que era muito usado, enfim, para justamente estigmatizar, ou seja, os adolescentes, crianças e adolescentes que têm sistematicamente seus direitos violados, que estão em situação aí de vulnerabilidade, ou mesmo adolescentes que cometem atos infracionais. E aí não é raro a gente ver reportagens falando assim, menor assalta adolescente. Veja bem, né, os dois são adolescentes, os dois têm os mesmos direitos. Retomando aí as problematizações ótimas do Rafael. Rafael, o que pautou a minha pesquisa foi a seguinte inquietação. Olha, o ECA é unânime que é uma legislação muito progressista, uma legislação muito boa para a infância e para a juventude. Inclusive, a expectativa, quando da promulgação do ECA, fosse que, né, as internações, as medidas privativas de liberdade, esses abusos fossem diminuir. O que aconteceu na prática? O oposto. Você teve aí um aumento nas taxas de encarceramento, né, da justiça juvenil maior, conseguiu ser maior ainda do que da justiça criminal adulta. Só trazendo rapidamente alguns dados, enfim, a gente tem um problema grande de diagnóstico, porque assim como na justiça criminal, os dados da justiça juvenil não são atualizados, mas o que a gente tem de 96 a 2016, o número de adolescentes privados de liberdade, sem contar o meio aberto, tá? Aumentou em 503%, sendo que mais ou menos no mesmo período, de 95 a 2014, o número de adultos aumentou 388%. E aí isso me fez pensar, o que aconteceu? Enfim, eu só olhar para a lei, só falar, olha, o ECA é uma legislação boa para a infância, não soluciona o meu problema de tentar entender como que esse recrudescimento se deu. E aí, eu fui olhar, enfim, duas vertentes da literatura para explicar esse fenômeno. Uma que vai dizer, olha, o modelo tutelar permanece, então os juízes continuam aplicando as medidas, achando que elas são um bem para o adolescente, continuam achando que o adolescente tem que ser tutelado pelo Estado e não veem a medida de internação como uma medida excepcional.
Eu tenho alguns, eu entendo, eu acho que isso de fato existe ainda, isso foi uma das conclusões da dissertação, principalmente nos discursos dos juízes e nos juízes que não conhecem a execução socioeducativa também, como, por exemplo, os juízes da apuração do ato infracional, da primeira fase. Mas, enfim, tem uma outra vertente que essa me atrai um pouco mais, que é falar, olha, o que aconteceu, na verdade, foi que a justiça juvenil foi colonizada pela racionalidade do direito penal adulto, ou seja, a mesma visão de retribuição, de punição que você aplica para os adultos hoje, em que não basta você garantir garantias penais, nem processuais, que, enfim, o número de pessoas encarceradas continua a crescer, essa mesma racionalidade tem sido aplicada para adolescentes. E aí, o que me motivou a pesquisar a execução socioeducativa, já puxando aqui um pouco para o objeto do trabalho. Na execução socioeducativa em que a quantidade de medida vai ser determinada, diferente do sistema adulto, né? Sistema adulto, você vai lá, tem, né, o processo que vai apurar a materialidade e autoria, e você sai com uma sentença falando, olha, você vai ficar X anos preso. Na justiça juvenil é diferente, você passa, né, pelo processo de apuração do ato infracional, materialidade, autoria, o que o juiz dessa primeira fase vai dizer aplico tal medida. E aí quem vai determinar a quantidade em que esse adolescente vai receber essa medida, seja internação, semi-liberdade ou outro em meio aberto, vai ser o juiz da execução. E aí, por isso, eu fui olhar para a execução socioeducativa e não, né, para as outras áreas aí dessa engrenagem punitiva. E as taxas de encarceramento refletem justamente isso, né? Aliás, as taxas de encarceramento e as taxas de internação. Porque enquanto a expectativa era que justamente houvesse uma diminuição, o que a gente vê é que as taxas de internamento, e você deixa isso bem claro no teu livro, elas acompanham ao mesmo passo as taxas de encarceramento, ou seja, realmente existe aí minimamente uma correspondência, digamos, no funcionamento da justiça, enfim, de infância e juventude e da justiça penal adulta, né? É isso, e digo mais, né? Na verdade, está aumentando mais ainda do que da justiça dos adultos. E aí tem alguns diagnósticos correntes na justiça dos adultos que a gente costuma empregar para explicar esse fenômeno que não cabem na justiça juvenil. Por exemplo, é um recrudescimento da legislação. Porque o ECA continua sendo o ECA está aí há 30 anos. Mas o que dá para a gente pensar é como o recrudescimento da legislação do direito penal adulto pode influir na questão dos adolescentes. Um exemplo ótimo, que eu acho, é a questão do tráfico de drogas. Porque você teve aí, né, um fortalecimento da guerra às drogas, enfim, né, que vem vencendo, que as drogas vêm vencendo a todo ano, e, consequentemente, teve um aumento aí de prisões relacionadas ao tráfico de drogas. O mesmo fenômeno aconteceu em relação a adolescentes, apesar de que o ECA é muito claro ao falar, olha, a internação só pode ser aplicada para crimes cometidos com violência, né, ou grave ameaça, ou para reiterados atos infracionais. E aí os tribunais fazem um malabarismo para dizer, muitas vezes, que um ato, ou que o tráfico de drogas é um crime, né, com violência ou grave ameaça, que não é um ato de compra e venda, ou para diminuir o que eles entendem como reiteração infracional. E aí o que a gente tem hoje, né, é uma porcentagem bastante grande de internações por tráfico. Muito bom. Tem um trecho do seu livro, Flora, que é muito, muito interessante, que ele diz, que é quando você diz que em relação aos achados criminológicos empíricos, entende-se que a criminalidade de crianças e adolescentes ela é geralmente leve, normal, tem caráter episódico e desaparece espontaneamente. E você também fala que a comum afirmação de uma carreira ascendente na criminalidade não teria nenhum embasamento na realidade, que é exatamente os dogmas, né? O que sustenta o fundamento, entre aspas, que sustenta o discurso de recrudescimento penal sobre adolescentes, ele tem base no fato de que o sujeito
dali vai ficar pior. Agora, como tudo dentro do populismo penal, isso não tem base empírica, né? Como absolutamente tudo, né? Tudo no campo do populismo penal vem sem base empírica, quer dizer, a crença na capacidade ressocializadora da pena, a crença na capacidade dissuasória da pena, todas as teorias de prevenção geral, especial, positiva, negativa, nada disso tem comprovação empírica. E você logo de cara já larga já expõe, né, de forma muito clara essa posição. Claro, não era o objetivo do teu trabalho avançar, né, aprofundar nela, mas para mim aquilo ali é um ponto central da reflexão. Não tem embasamento empírico para falar o que vocês estão falando. Eu estou fazendo ciência, né, e ciência se faz com base em dados, com base em pesquisa, com base em estatísticas, enfim. Eu achei muito legal essa pontuação. Flora, eu queria que você falasse um pouco aqui para a audiência sobre o procedimento, antes de entrar eu quero entrar daqui a pouquinho na tua pesquisa propriamente dita, mas antes disso, eu queria falar um pouco, na pesquisa que eu falo, a pesquisa empírica que você fez, né, na coleta de dados que você fez. Você já está falando sobre a tua pesquisa desde o início do podcast. Mas eu queria que antes disso você falasse um pouco sobre, assim, o procedimento, né? A justiça do adolescente, ela é uma justiça diferente na matéria e nas formas, né? São outras balizas, são outros princípios, são outros pressupostos, são outras premissas e também são outros procedimentos. E eu queria que você falasse um pouco disso. A nossa audiência ela é composta por muitos advogados militantes, e eu acho que eles gostariam muito de ouvir de você um pouco o que é diferente, o que muda. Ótimo, eu acho que tem, enfim, várias diferenças. Antes de eu entrar nela, só um comentário rápido sobre o que você falou antes. Enfim, é justamente isso, não tem pesquisa empírica, não tem base empírica para sustentar esses tipos de argumento. Por outro lado, você vai ter uma série de pesquisas empíricas que vai falar, olha, quanto menos você intervir na vida de um adolescente, maior a chance dele não reincidir. Porque, enfim, a própria condição peculiar de desenvolvimento vai fazer com que, né, ele reveja suas atitudes, que ele busque outros meios de vida. Por outro lado, se você internar ele e colocar como é o Degasio, por exemplo, já vinculado a uma facção criminosa, a chance disso acontecer é muito menor. Vamos lá, em relação à sua pergunta, eu acho que isso é muito importante, isso é uma das grandes dificuldades que a gente tem ao lidar com esse tema, porque a gente não aprende isso na faculdade de Direito. Inclusive, durante a pesquisa, eu pude constatar, enfim, uma série, né, de advogados que estavam ali, poucos, porque a maior parte é a Defensoria Pública, mas alguns advogados que não sabiam lidar, não sabiam, assim, o básico do procedimento, e eu acho isso bastante problemático. Bom, assim, o procedimento, via de regra, é similar com o procedimento da justiça criminal adulta, ou seja, um adolescente ele é apreendido, normalmente em flagrante delito, e aí ele é apresentado perante um juiz no que a gente chama de audiência de apresentação. E aí você tem uma decisão sobre se ele vai continuar, se ele vai ser internado em internação provisória ou não. E aí, assim, antes mesmo dessa audiência de apresentação, você pode ter a figura da oitiva informal, que é uma entrevista do adolescente com o Ministério Público, que aí o Ministério Público pode oferecer uma espécie de perdão a depender do teor dessa conversa. A prática mostra que a oitiva informal é um instituto bastante complicado e os institutos, enfim, as decisões dos tribunais superiores são consolidados que não precisa de advogado nessa fase. Mas, enfim, também não é objeto do trabalho, vamos passar para o seguinte. Procedimentos, fluxos da justiça juvenil, os procedimentos de apuração do ato infracional e depois de execução da medida, eles são bastante parecidos com o da justiça criminal adulta na sua estrutura, mas tem uma série de peculiaridades. Então, por exemplo, o adolescente é apreendido, depois tem uma audiência de apresentação dele. Antes disso, na verdade, tem o Ministério Público atuando. O Ministério Público ele pode, no primeiro momento, fazer uma oitiva informal, que é bastante controverso, que é uma oitiva que não tem necessariamente que ter a presença de um advogado, isso de acordo com as decisões dos tribunais superiores.
e que pode perdoar o adolescente pelo que ele cometeu. O que acontece muitas vezes é que o adolescente acaba confessando perante o Ministério Público não oferece esse perdão, e aí, enfim, todo o resto da apuração acaba restando contaminado. Inclusive, eu recomendo uma pesquisa da Vitória Dinu, muito boa sobre esse tema específico da oitiva. Enfim, aí o Ministério Público oferece representação, você tem audiências aí para apurar o ato infracional, materialidade e autoria. E aí, a partir de então, você pode ter uma decisão sobre a internação provisória, que dura 45 dias apenas, isso é uma diferença grande. Enfim, o adolescente não pode ficar internado provisoriamente mais que 45 dias, e isso é uma coisa que os tribunais têm respeitado bastante. E, depois do procedimento, com o adolescente internado ou não, você aplica uma medida socioeducativa. Essa medida socioeducativa pode ser a internação, a semiliberdade, pode ser a liberdade assistida, prestação de serviços à comunidade, entre outras medidas aí em meio aberto, pouco restritivas, para a responsabilização desse adolescente. Feito isso, você tem a fase de execução da medida, que foi a fase que, como eu já disse antes, que eu foquei durante a execução da pesquisa. Aqui é onde está a principal diferença para o sistema adulto. Na execução da medida, você vai ter um trabalho conjunto entre o saber judiciário, pelo juízo da infância e da juventude, e saberes multidisciplinares, basicamente formados por pedagogia, psicologia e assistência social. A lei do SINASE trouxe a figura do PIA, que é o Plano Individual de Atendimento, mas antes mesmo disso, você já tinha esses relatórios elaborados por essas equipes, que vão traçar aí conclusões sobre o adolescente, sobre o cumprimento da medida socioeducativa para o adolescente, incluindo um diagnóstico se esse adolescente deve ou não permanecer naquela medida. E aí, se ele pode progredir, ou seja, se ele pode passar por uma medida mais leve, ou se ele tem que continuar na medida que foi aplicada inicialmente. Então, é a combinação desses saberes multidisciplinares com os saberes judiciários que vai determinar, no fim, a quantidade de medida que o adolescente vai responder. Flora, eu queria falar um pouco da coleta de dados, né, que você fez na tua pesquisa, começando um pouco pelas evidências que você mostra para a gente acerca das semelhanças entre os números no que dizem respeito ao sistema dos adolescentes, comparando-se com o sistema dos adultos, o que, de certa forma, denuncia que são sistemas iguais, né? Se não na forma, pelo menos no conteúdo, né? Estão operando do mesmo jeito, né? E você deixa isso muito claro. Eu queria que você falasse um pouco dessa coleta de dados que você fez, começando daí. Tá bem. Bom, a pesquisa empírica foi bastante trabalhosa, digamos assim. Eu passei 3 meses na VENSE, que é a Vara de Execução de Medidas Socioeducativas do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, indo lá, enfim, pelo menos 2, 3 vezes por semana, para coletar todos os processos a caminho do arquivo, porque eu queria verificar o processo de execução do começo até o final. Então, eu consegui coletar aí 80 processos relativos a vários adolescentes, iniciados entre 2012 e 2016. Além disso, eu assisti uma série de audiências de reavaliação, foram 163 audiências, sendo 117 delas audiências de reavaliação da medida de internação. E, além disso, eu acompanhei a juíza da execução. Inclusive, eu só tenho a agradecer a oportunidade que me foi dada pela VENSE para poder fazer essa pesquisa. Eu fui muito bem recebida lá. O que, né, é difícil, a gente sabe que é difícil em pesquisa empírica. Eu acompanhei a juíza numa série de visitas institucionais às unidades do DEGASE, que, para quem é de São Paulo, é a Fundação Casa do Rio, para quem é do Rio Grande do Sul, é a FASE do Rio. Cada estado tem um nome diferente. E aí, só complementando, a perspectiva da análise foi fazer uma análise quantitativa a partir desses processos, dessas audiências, sabendo, claro, que 80 processos no universo de adolescentes internados no DEGASE é praticamente nada, só pode trazer alguns indícios, né, de como as práticas judiciais são colocadas,
mas complementando essa análise com uma análise qualitativa dos processos e dos discursos presentes nas decisões de reavaliação. E só complementando, no meu TCC, na minha tese de laurea, eu foquei muito na análise dos pareceres técnicos, ou seja, nos pareceres dos psicólogos, das ciências sociais e dos pedagogos, aqui em São Paulo, que tem uma realidade bastante diferente, tá, da do Rio, e como os juízes recebiam essa diversidade aí de saberes nas suas decisões. No mestrado, na dissertação, eu foquei muito mais aí no judiciário mesmo, em como, enfim, como as medidas eram reavaliadas, quais eram os critérios explícitos e implícitos para a determinação do tempo de internação e, claro, com plano de fundo, se eu conseguia verificar aí algum indício da execução da medida de internação ser parte essencial aí do encarceramento massivo juvenil, de ser a culpada, entre aspas, né, pelo encarceramento massivo juvenil. É isso. De cara, quer dizer, os dados que o teu livro apresenta, logo no início dessa parte, né, eles já são muito reveladores de como que os números do sistema dos adultos eles são semelhantes aos números do sistema dos adolescentes. Eu tô com o maior medo de falar o sistema dos adolescentes, você já deu um esporro ali velado, que a gente estava usando a terminologia errada. Eu tô aqui super... Só não fala menor. Tô aqui menor super... é muito ruim. Mas eu adoro esses esporros que a gente fica esperto para não cometer esses erros. São muito bem-vindos. Mas o fato é que logo no início você de cara coloca essas semelhanças, né? Porque eu queria muito falar sobre o conteúdo das decisões, que é um pedaço do teu livro muito precioso. Mas antes, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre o que esses dados te revelaram acerca dessa semelhança, e, portanto, dessa identidade de funcionalidades, né, vamos dizer assim, entre o sistema dos adolescentes e o sistema dos adultos. Bom, em relação a atos infracionais, é exatamente isso que você falou. Assim, a grande maioria, ao menos no DEGASE, está internada por tráfico de drogas, apesar, como eu já falei, do tráfico não ser um crime cometido com violência, né, nos termos do ECA, que seja a internação. Depois você tem, delitos patrimoniais de roubo, alguns delitos... E aí, assim, depois disso, a minoria gira em torno de porte, posse de arma, crimes contra a vida, que é bastante pequeno o percentual, latrocínio, furto e porte de drogas também. Apesar de que porte de drogas, quando isso apareceu, ele estava acompanhado de outros crimes mais graves. Então, o que a gente percebe aqui no perfil das imputações, dos crimes, é que o que existia antes no modelo tutelar, de coisas muito leves, assim, pequenos furtos ensejarem internação, hoje não existe mais. Hoje você tem uma régua um pouco mais alta. Então, são delito de tráfico, que a régua não é tão alta assim, como a gente já falou, mas, enfim, delito de roubo, que é cometido com violência, grave e ameaça, e outros delitos um pouco mais graves, que são, como eu já disse, absoluta minoria. Outra coisa que eu descobri e que me causou uma certa surpresa é que, enfim, pesquisando a distribuição dos casos pelo número de entradas antes da primeira internação, ou seja, se o adolescente tinha outras passagens pela justiça juvenil antes dele entrar na restrição de liberdade, né, na medida mais grave, cerca de 1/4 dos casos não tinha passagem. Enfim, foi a primeira internação, e aí se você cruza isso com a gravidade do ato infracional, são esses os casos em que o ato infracional foi mais grave mesmo. Por outro lado, 3/4 dos casos, o que me pareceu um percentual bastante significativo, o adolescente tinha passagem. Então, assim, cerca desse 3/4, 1/3, né, do total, tinha 1 ou 2 passagens, e o resto, assim, de 3 ou mais, sendo que 2 casos que eu analisei tinha 10 ou mais passagens, e aí, nesses casos, são esses delitos, pequenos delitos de furto, enfim, que aí entraria na hipótese de reiteração infracional do ECA.
Um outro levantamento que eu fiz, que eu acho que é legal de mencionar, que é a distribuição dos casos pela quantidade de reavaliações feitas em juízo, que em português bem claro é quanto tempo o adolescente fica internado hoje, enfim, hoje não, né, na época que eu fiz a pesquisa, no DEGASE. Isso foi bastante surpreendente também, porque quase metade dos casos, o adolescente era liberado na primeira reavaliação. E, uma coisa que eu esqueci de falar, mas que é bastante importante, essas reavaliações, elas são feitas de 6 em 6 meses. Então, o adolescente, ele recebe uma medida de internação, passa 6 meses, o juiz é obrigado a olhar essa medida e falar, mantenho por mais 6 meses, ou esse adolescente pode ir para semi-liberdade, ou ele pode ser liberado. Em São Paulo, é diferente. São Paulo são 3 meses só, o que eu acho que é muito melhor, mas, enfim, cada sistema com as suas dificuldades. Mas a lei prevê um prazo? Prevê prazo de 6 meses. O São Paulo é 3, porque quer, né? Porque quer. Para isso. O que, no meu entender, está super em conformidade com o princípio da brevidade. Que você pode ter um adolescente que fica só 3 meses, 6 meses. Querendo ou não, 6 meses é muito tempo para um adolescente de 14, 15, 16 anos. Claro. Não é um tempo insignificante. Inclusive, essa coisa de você não saber quanto tempo você vai ficar internado e você poder receber uma medida, uma decisão, vai ficar mais 6 meses ou vai para casa, e aí depois pode ficar mais 6 meses, causa um quadro psicológico de ansiedade nesses adolescentes bastante grave. Isso é, enfim, padrão, todo mundo que trabalha com o sistema socioeducativo relata isso. Mas, enfim, voltando rapidamente, como eu disse, metade dos casos eram liberados na primeira reavaliação, e outra porcentagem bastante grande, enfim, quase a outra metade, eram liberados, né, progredidos ou liberados mesmos, após 2 reavaliações, ou seja, após 1 ano. E aí, os adolescentes que eram internados, que ficavam internados por mais que isso, por mais de 1 ano, de 1 ano a 3 anos, eram minoria. E aí, aqui também você tem uma correlação grande entre esses casos e o ato infracional ser bastante grave. Então, esses casos em que o adolescente ficou mais tempo, normalmente eram os casos de crimes dolosos contra a vida e latrocínio. Uma outra descoberta, e é o que eu acho que é importante para analisar a racionalidade do juízo da infância, se é mais punitiva ou se é mais tutelar, digamos assim, é comparar o conteúdo das decisões, se pela liberação do adolescente ou se pela manutenção da medida, com o conteúdo dos relatórios. A gente tem um percentual não insignificante de decisões pela manutenção da medida, apesar do relatório psicossocial ter definido que o adolescente devia sair da internação, enfim, que ele estava pronto para sair da internação. O que mostra aí um viés, né, mais punitivo. Apenas para fazer um comentário, não só demonstra um viés mais punitivo, como reforça aquilo que você falou no início, né, sobre quanto os operadores estão despreparados para lidar com isso. Ou seja, um relatório que vem de uma autoridade que digamos, competente no sentido mais técnico da palavra para determinar isso, e a autoridade judiciária, por outro lado, ignora porque exatamente não tem esse mesmo preparo técnico para lidar com o socioeducativo, né? Sim, e eu gosto de usar esse caso como um exemplo de como uma garantia processual penal, que é a da proporcionalidade, pode ser usada aí para, ao invés de limitar o poder punitivo, expandir. Por quê? Porque você tem, né, o caso de um adolescente cometer um ato grave, você tem aí um relatório psicossocial falando, cara, apesar do ato grave, ele já está preparado para voltar ao convívio social, e mesmo assim o juiz vai falar, cara, não importa, o ato é grave, princípio da proporcionalidade, eu tenho que punir mais. Então, aquilo que motivou no Código de Menores a absorção dessas garantias, ou seja, falar, olha, tem adolescente cometendo furto sendo internado, vamos aplicar o princípio da proporcionalidade, aqui você tem a inversão dessa racionalidade, de usar a proporcionalidade para expandir, né, para aumentar o poder punitivo. Apesar, e aí que é importante, apesar da lei do SINASE estabelecer de forma muito clara que o adolescente não pode sofrer
que ele não pode sofrer uma medida mais gravosa do que seria a pena para o adulto numa situação correlata. Você falou uns minutos atrás que na tua experiência daqueles 3 meses que você passou fazendo pesquisa empírica mesmo, pesquisa de campo, comentou muito brevemente, mas me chamou a atenção, de que quase não há advogados liberais, digamos, atuando na justiça juvenil, né? A atuação da Defensoria Pública é muito mais evidente, digamos assim, e isso foi o comentário que você fez com relação ao fato de que os advogados realmente quase não conhecem os procedimentos da justiça juvenil. Isso me fez pensar e que, de repente, digamos, reforçando essa ideia de que o socioeducativo reflete o sistema penal nos seus piores aspectos, que é justamente o que você está demonstrando, né, cada vez com mais vigor ao longo da tua fala, ao longo dessa tua exposição. Não sei se você chega a explorar isso com mais afinco, mas de todo modo me parece que a seletividade penal, ou a seletividade no socioeducativo, acaba sendo talvez ainda mais incisiva, ainda mais acirrada, né, do que a gente vê, que já é muito grande, já é muito preocupante, muito importante, na justiça criminal comum, enfim, na justiça criminal de adultos. Mas na justiça juvenil, na justiça juvenil, esse apontamento que você fez, me parece, nos indica que talvez ali a gente veja uma seletividade ainda mais violenta por parte, enfim, do sistema penal no socioeducativo, né? Juni, você está corretíssima. Até eu brinco falando, olha, não tem tanto advogado estudando o tema, porque socioeducativo não dá dinheiro. Enfim, os adolescentes não têm dinheiro, não têm a menor condição de pagar advogados. E isso é ainda mais evidente. O adolescente que está sendo internado não é o adolescente de classe média, né? A gente já vê isso muito raramente na justiça criminal, enfim, adulta. Acho que isso fica ainda mais evidente, né, no socioeducativo. Quando você fala de internação, já de execução da medida ainda, eu acho que, assim, de todas as audiências que eu assisti, eu vi 2 advogados. O resto é tudo defensoria pública. E, claro, você tem uma deficiência da defensoria, porque é muito adolescente, para um só defensor. Então, ele não vai conseguir dar uma atenção para caso a caso. Acaba ficando uma coisa massificada mesmo. No Rio de Janeiro, só para dar um exemplo de como funciona a audiência, acho que isso é interessante. É tão grande a situação de superpopulação, de superencarceramento, que não tem como fazer as audiências de reavaliação adolescente por adolescente. As audiências eram feitas por bloco. Então era isso, você, vocês vão ser liberados, você, vocês vão continuar. E aí a defensoria também analisava os procedimentos por bloco, a defensoria e o juiz. Eu acho que no processo de apuração, a presença de advogados deve ser... Enfim, eu nunca estudei apuração, mas é um pouco mais comum. Apesar de, posso apostar que 95% dos casos ficam com a defensoria mesmo. Essa é uma realidade que se repete também nos processos do Tribunal do Júri, né? Também maciçamente, eles são maciçamente atendidos pela defensoria. Isso acontece, e eu entendo, né? Porque isso tem um pouco a ver, é isso mesmo, com a capacidade econômica. E assim, eu sou advogado militante, né? E longe de mim fazer uma crítica generalizada aos colegas, mas se você, por exemplo, observar o nível da Defensoria Pública do Rio e de São Paulo, que são 2 defensorias públicas que eu conheço muito bem, esses adolescentes, eles estão defendidos ali com material humano da melhor qualidade, né? Nesse aspecto. É claro que se você está num só dia, se você tem que fazer 65 audiências, não tem qualidade que dê conta disso, claro que não. Mas a depender, né, do nível, do alto nível, né? Estou me referindo a São Paulo e Rio, repito, porque são as defensorias que eu conheço, mas tenho certeza que tem várias outras aí pelo país de qualidade semelhante. Isso é um pouco confortante, né? Saber que tem essa... Enfim, pelo menos essa defesa formal está sendo observada por uma instituição que
que preza tanto pela qualidade do serviço que presta, né? Mas é isso, eu acho que tem muita relação, né? Tanto no juízo de tribunal do júri, que hoje está cada vez mais rareado a presença de advogados. A gente teve aqui no podcast, há algum tempo atrás já, ouvindo a Isabel Nunes, que é advogada também, mas também antropóloga, que fez uma etnografia muito completa sobre o júri. E uma das coisas que ela fala é exatamente isso, aquela coisa glamorizada de antigamente, né, do advogado do tribunal do júri, né, aquele grande advogado criminal que, enfim, articulava, que enfim, convencia, que é sedutor no discurso. Essa figura já não existe mais, está cada vez mais os defensores públicos assumindo, né, esse papel. Então, Flora, mas como que, no fim das contas, essas medidas socioeducativas, elas terminam? Quer dizer, como é que isso chega, né? Porque o processo, a medida socioeducativa, ela só pode ser imposta ao adolescente, ao adulto, no caso, né, até os 21 anos de idade. Né? Ele tem um período ali de limbo, né, entre os 18 e os 21 anos, que ele, embora seja adulto, ele ainda pode estar sendo submetido a uma medida socioeducativa, né? Eu queria saber de você um pouco, né? E eu sei que isso está presente, esses dados foram coletados com muita habilidade no teu trabalho. Como que termina? Como que se extinguem essas medidas? Rafael, isso foi uma das grandes surpresas da minha pesquisa. Inclusive, foi uma diferença bastante grande que eu constatei da funcionalidade da justiça carioca da de São Paulo. Como que funciona na Vence, né, na Justiça do Rio? O adolescente, ele cumpre a medida de internação, e aí depois ele passava para semi-liberdade, ou seja, para uma medida menos restritiva, ou para liberdade assistida, e, assim, em grande maioria dos casos, ele não cumpria essas medidas. Ele fugia, e aí tinha mandado de busca e apreensão, ele voltava para semi-liberdade ou para o programa, e aí fugia de novo, etc. Então, ele passava bastante tempo cumprindo uma medida ou devendo cumprir uma medida, mas sem cumprir de verdade. E aí, o que me chamou muito a atenção, e que é um fato bastante triste, é que a maior parte dos casos, proporcionalmente, o adolescente, a medida era extinta por condenação criminal na justiça dos adultos, ou seja, ele já tinha 18 anos, por um acaso ele, né, se envolveu em uma nova ilícito criminal e aí era preso e condenado. Aí a medida socioeducativa era automaticamente extinta. O segundo principal motivo de extinção da medida era o adolescente era preso, passava um tempo em prisão preventiva, enfim, preso no regime adulto, e aí depois ou era absolvido ou era liberado, e aí o juiz da infância considerava que não havia mais interesse, não havia mais eficácia pedagógica, excluía a medida. Mas justamente por essa influência do sistema adulto na vida daquele adolescente. Depois disso, a gente tem dois motivos relacionados à compleição dos 21 anos. Eu falo que esses são os cases de sucesso, que o adolescente ficou fugindo, sendo resgatado por 3 anos, né, dos 18 até os 21. E aí, ou ele completa 21, a medida é extinta automaticamente, ou se considera a impossibilidade de alcançar a finalidade socioeducativa, a tal da finalidade socioeducativa, porque ele está muito próximo de completar 21 anos. Depois disso, e aí está em cerca de 10% dos casos, o que me chamou bastante atenção, a medida era extinta pela morte do adolescente. A gente está falando aqui de pessoas de 15, 16, 17 até 21 anos, pessoas muito jovens, que muito provavelmente não morreram por problemas de saúde, né? Morreram por morte matada, e que é mais um indício do quanto os adolescentes, principalmente os adolescentes em situação de vulnerabilidade, estão aí sujeitos à violência. E por fim, e aí a enorme minoria dos casos, enfim, 4 do total, né, de cerca de 80, a medida foi extinta pelo motivo que ela deveria ter sido extinta, que é o alcance da finalidade socioeducativa. Então, uma conclusão a qual eu cheguei é que quando a gente vê as decisões, por que os juízes, mantêm os adolescentes internados, eles vão falar, olha, tem que ficar internado para cumprir a finalidade socioeducativa.
para cumprir a finalidade socioeducativa, para ele ser ressocializado, para ele ser reintegrado, todas as ideologias res que a gente já conhece. Ou mesmo quando vai para semi-liberdade, tem que ir para semi-liberdade, não pode ir para liberdade assistida por causa da finalidade socioeducativa. Pede mandado de busca e apreensão por causa da finalidade socioeducativa. Mas esse mesmo juiz que profere essas decisões não extingue nenhuma medida pelo alcance da finalidade socioeducativa. Ele vai extinguir essa medida por uma série de outros fatores que são bastante preocupantes, que é o envolvimento no sistema criminal, que é o oposto, né, do que seria a finalidade socioeducativa, ou pela compleição da idade, que mostra uma falha aí do sistema em acompanhar esse adolescente, ou pior ainda, pela morte desse adolescente. Flora, só para a gente já ir encaminhando o nosso episódio para o fim, a gente costuma fazer uma pergunta final para os nossos convidados, no sentido de que a pessoa faça uma avaliação sobre o momento político presente. Mas como a gente tem um tema tão específico, e mais do que isso, um tema que foi bastante relembrado nos últimos dias, porque afinal de contas, o Estatuto da Criança e do Adolescente completou 30 anos agora, na semana passada, né, em relação, enfim, à data de lançamento desse episódio. Ao invés de te perguntar sobre o momento político presente, que, aliás, demandaria uma resposta bastante complexa de você, a gente queria saber de você como você avalia que foram esses 30 anos de ECA e como você faz um balanço com relação a utilização do ECA hoje, a promoção dos direitos da infância e da juventude hoje, e o que as pessoas denominam de crise do Estatuto da Criança e do Adolescente que estaria ocorrendo hoje. O que você tem a nos, enfim, a complementar aqui da tua análise com relação a isso? Bom, vamos lá. O ECA, como eu disse no começo, é unanimidade que é uma legislação no trato da defesa da criança, da infância e da juventude, uma legislação excelente. Todo mundo que trabalha com esse tema defende o ECA e fala, olha, o ECA é muito bom. O problema é que o ECA não é aplicado. E aí tem um diagnóstico bastante comum, que há dois tipos de crise. Uma crise de implementação, ou seja, que não se gasta dinheiro para políticas públicas relacionadas à infância, só se gasta dinheiro para punir esses adolescentes, que não se gasta dinheiro, que não são focalizados recursos para políticas públicas, para criação de oportunidades para as crianças e adolescentes, mas só são localizados recursos para repressão. E isso seria um primeiro diagnóstico de ineficiência da aplicação do ECA. O segundo, que é ainda mais grave, e tem muito a ver com o que a gente discutiu aqui, que é um diagnóstico de uma crise de interpretação. E aí, boa parte da doutrina fala, olha, há uma perpetuação ainda da racionalidade do modelo tutelar, que faz com que o ECA, com que os juízes não apliquem o ECA da forma como deveriam. E aqui não só juízes, né? Se a gente pensar na justiça juvenil como um todo, enfim, você tem vários atores aí nessa engrenagem punitiva, enfim, polícia, os juízes, Ministério Público, etc, etc, etc. A própria instituição de internação, ou de semi-liberdade, tudo mais. E de outro lado, uma outra vertente que vai falar o que eu falei no começo, fala, cara, o ECA, ele apresenta aí uma inovação sensacional em relação à justiça adulta, que é não estabelecer uma correlação específica entre crime e pena. Então, por exemplo, um adolescente que comete um crime grave, ele não necessariamente tem que ser internado. Então, você pode medir, você não tem essa obrigação de fazer com que a proporcionalidade incida para aumentar o poder punitivo, ou seja, para aplicar uma maior medida. E isso é sensacional. Contudo, entretanto, todavia, os juízes, os promotores, a polícia, etc., têm aplicado a racionalidade penal adulta para responsabilizar adolescentes. E aí o que era para ser socioeducativo passa a ser puramente punitivo. Dito isso, trazendo, né, enfim, esse panorama geral, o que eu diria hoje, enfim, o ECA tem todos esses problemas aí de implementação, de interpretação, claro, só que
tendo em vista todas as propostas legislativas para tirar o ECA de cena, né, de diminuição da maioridade penal, de aumento do tempo da internação, o nosso foco hoje não é só na defesa de tornar o ECA mais eficiente, mas é mais que isso, a defesa do ECA. Tipo, deixem o Estatuto da Criança e do Adolescente ali, não tirem ele de nós. Porque, enfim, a tendência com o Congresso que a gente tem é essa. E o próprio presidente atual já disse que o ECA tem que ser jogado na latrina, já defendeu, enfim, trabalho infantil, enfim, uma série de coisas que ameaçam os direitos das crianças e adolescentes, que apresentam que apresentam uma maior ameaça do que a gente tinha 10 anos atrás, ou que a gente tinha 20 anos atrás. Então, temos que continuar atentos. Flora, muito obrigado. Eu acho que foi muito legal a tua participação aqui. Pelo menos eu acho que, poxa, esclareceu muita coisa e realmente a coisa do direito penal dos adolescentes é um mundo muito particular, né? Embora tenha aí muitas semelhanças, tem também muitas diferenças, que no fim das contas acabam que estão colocadas para aperfeiçoar, para otimizar a capacidade desse sistema de justiça juvenil de produzir o mesmo tipo de controle social que a justiça dos adultos produz, com a clientela de sempre, né? Os pretos, pobres, favelados, flagrados no varejo de drogas, em regiões periféricas das grandes cidades. Enfim, a história simplesmente se repete, né? Tanto as mazelas do processo penal dos adultos, elas se repetem nesse processo que não é penal, enfim, mas que diz respeito ali a sanções, né? Um regime de sanções. Que é e que não é, né? Oi? Que é e que não é penal. Exato, que é e que não é, essa coisa meio híbrida, né? Internação não deixa de ser uma pena, por outro lado, enfim, a gente tem toda uma nomenclatura diferente para esse procedimento. Eu sempre achei essa coisa de medida socioeducativa um eufemismo infeliz, né? É uma camuflagem, né? É uma camuflagem. Quando você fala de internação, com certeza. Afinal, aliás, desculpa se eu vou destruir sonhos aqui, mas Degase, Fundação Casa, FASE, instituições de internação não é nenhuma colônia de férias, pelo contrário. É bastante semelhante a instituições penais adultas, né? Então, nesse sentido, é pena. Quando comecei a estagiar, estagiei no núcleo da Defensoria, ligado aos estabelecimentos onde os adolescentes cumpriam as medidas de internação. E eu me lembro que naquela época eu tive acesso a uma pesquisa, que eu posso até tentar recuperar aqui, se algum ouvinte se interessar, que mostrava exatamente essas semelhanças, uma pesquisa qualitativa que foi feita sobre o Instituto Padre Severino, que é um lugar horroroso aqui do Rio de Janeiro, dedicado à internação. Eu conheço. De que você deve conhecer, né? Botava o Instituto Padre Severino do lado de uma unidade de Bangu. E como que os relatos eram semelhantes das restrições alimentares, das restrições higiênicas, das restrições de visita, da baixa incidência de sol, da ausência de atividades de lazer, da ausência de atividades culturais. Quando você lia os relatos, você tinha a sensação de que eles estavam falando de um mesmo lugar, né? Mas não estavam. Eram adolescentes falando do Instituto Padre Severino e adultos falando de uma unidade Bangu. Mas se você não soubesse disso, você tinha a impressão que eles estavam falando do mesmo espaço de confinamento, né? Quer dizer, de forma que, de fato, no fim das contas, é tudo igual. Bom, Flora, eu queria passar a palavra agora. Bom, antes disso, a Juni vai dar o tchau dela aí para a galera também. E depois eu queria que você se despedisse da nossa audiência, mas como a gente faz aqui por hábito, eu peço a você que deixe para a gente a indicação de um livro, que não seja o seu livro, porque é a grande indicação do episódio, mas que tampouco seja um livro jurídico. A ideia é a expansão aí do universo, do campo de conhecimento dos ouvintes, e a galera gosta de indicações que fujam um pouco da mesmice jurídica. Bom, apenas aqui para me despedir da nossa audiência e, em particular, me despedir da Flora. Para mim é uma honra que a gente está no 3º episódio seguido em que a gente traz para nossa bancada pessoas que me são muito queridas, me são muito, muito próximas, assim. A Flora conheci ainda quando estávamos as duas
no processo seletivo do mestrado, então já tem um tempo. E fiquei muito satisfeita com o resultado do episódio, porque confesso que para mim também infância e juventude é um mistério, certo? Eu estou me colocando junto desses números de tantos advogados que desconhecem em absoluto a realidade do sistema socioeducativo. E é muito interessante que aquilo que era para ser um ordenamento para promover direitos, acolhimento de garantias processuais, de garantias penais da infância e da juventude, na verdade, acaba que só reflete aquilo que existe de pior no próprio sistema penal, né? Então, o que me faz pensar que, enfim, se a prisão já é um mecanismo absolutamente perverso e violento para contenção dessa, enfim, população de indesejáveis, como o Rafael falou, né, de pretos, pobres, que estão ali, enfim, sendo presos no varejo da droga, normalmente nas periferias das grandes cidades. Se a prisão já é para conter essas pessoas e ela não cumpre em absoluto nenhuma das suas finalidades explícitas, digamos, né, dos seus objetivos oficiais, como diria a criminologia, então imagino o que isso significa para crianças e adolescentes, né? Se não é possível você tentar fazer isso com adultos, imagina, então, tentar usar essa mesma irracionalidade, na verdade, para lidar com infância e juventude. Então, acho que foi um episódio que ficou muito interessante para a gente, enfim, explorar um pouco o que significa o funcionamento do sistema socioeducativo no Brasil e desmistificar um pouco também o próprio ECA, né? E realmente, assim, como você falou, fazer a defesa, apesar de todos os problemas que a gente enfrenta na prática, mas fazer a defesa de um documento legislativo que enfim, voltado para a proteção, para a promoção de direitos da infância e da juventude. Então, agradecer muito a presença da Flora aqui, fiquei muito feliz, acho que vai ser um episódio que tenho certeza a nossa audiência vai gostar bastante também. E, enfim, passar a palavra para você, Flora, para você se despedir da nossa audiência e passar para a gente a sua recomendação cultural, literária, enfim, não jurídica. Gente, eu fiquei muito feliz com o podcast, com poder participar disso aqui com vocês. Eu queria trazer um depoimento pessoal que é um pouco white people problems, mas que ilustra bem um pouco o que o Rafael falou mais cedo, e aí eu termino minha fala, passo para a recomendação. Quando eu comecei o mestrado, eu já tinha visitado uma série de unidades prisionais antes. Eu era, como minha família diz, rata de presídio. Eu não podia ver presídio, eu ia lá, me enfiava, fazia, enfim, uma série de atividades, enfim, uma série de coisas relacionadas a atividades, como que fala? De extensão, enfim, atividades de extensão universitária, grupos. Mutirões carcerários, eu era assim também na graduação. Isso. Enfim, eu conhecia bem, mas razoavelmente bem, a realidade prisional aqui de São Paulo. Quando eu fui para o Rio e quando eu visitei a primeira unidade, que foi a JLA, que é uma unidade direcionada para os adolescentes mais jovens, até 16 anos, e é uma unidade que está lá desde do início do século XX, se eu não me engano, ela foi aberta em 1922 e era utilizada já para institucionalizar jovens na época dos códigos menoristas. Eu passei 3 noites sem dormir, assim, me abalou muito, me deixou, assim, muito mal, e eu, né, como pesquisadora branca, classe média que sou, vendo lá aquilo por 2 horas, imagina os adolescentes que estão lá todos os dias, que dormem lá todos os dias, que vivem aquele cotidiano, né, por meses e meses. E por que eu digo isso? Porque não tem escola, porque parece uma prisão, enfim, esteticamente é muito parecido com uma prisão, é super lotado, você tem, enfim, onde cabe 4 adolescentes, você tem 20, é uma situação, assim, muito triste. E por que eu tô dizendo tudo isso? Porque a gente tem que conhecer, Hoje a gente tem, né, 25 mil, pelo menos nos últimos dados, 25 mil adolescentes internados, privados de liberdade no Brasil, mais 120, mais ou menos, adolescentes cumprindo medidas em meio aberto. Isso não é um número inexpressivo.
Então, assim, acho que tem muita pesquisa para fazer no tema ainda. A militância da advocacia tem que se dedicar mais a isso, e acho que o caminho é por aí. Bom, para deixar a conversa um pouco menos pesada, eu queria fazer uma recomendação na verdade, é uma série de livros que eu gosto muito, que não tem nada a ver com direito criminal, que não tem nada a ver com o sistema socioeducativo, mas que eu gosto muito, então eu vou fazer propaganda aqui. É uma série que eu gosto muito, uma série de livros que eu gosto muito, que não tem nada a ver com o sistema criminal, nem com o sistema socioeducativo, mas vou recomendar para vocês para, né, dar uma amenizada aqui no tom da conversa. É a Tetralogia da Amiga Genial, da Helena Ferrante, que está um pouco na moda, enfim, tem bastante gente que tem comentado sobre esses livros, mas enfim, que eles me pegaram de jeito, eu não consegui parar de ler, eu li os 4 livros de uma vez, é maravilhoso, conta a história de 2 amigas, desde o início aí do pós-guerra na Europa, na Itália, até, enfim, os dias atuais, o decorrer da história dessas 2 amigas, com todo o plano de fundo histórico que a Itália passou, é muito legal. Enfim, fica a minha recomendação. E quem lê depois vem debater comigo, porque eu tenho várias teses, várias teorias, adoro discutir sobre essa história. Muito obrigada, gente, adorei ter participado. A Flora fugiu bastante das indicações que as pessoas em geral dão, né? Mas eu assino embaixo, gostei da recomendação também. Achei ótimo. Daqui a pouco, tem que ser isso mesmo, daqui a pouco eu vou começar a pedir recomendação etílica. Isso a gente é boa de usar também, viu? Pra mudar bastante a coisa, entendeu? Para o pessoal relaxar. Bom, pessoal, é isso. Queria agradecer muito, mais uma vez, a nossa audiência super qualificada e deixar um abraço para vocês. Até a próxima semana.